Afinal, o que significa ser humano? Qual é a nossa essência? Hoje, a gente vai mergulhar fundo numa perspectiva teológica bem específica sobre essa questão, explorando as ideias apresentadas na obra O Homem, de Vincent Chang. E o ponto de partida de toda essa construção é esta frase aqui, lá de Gênesis: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. É a partir daqui que toda uma visão de mundo se desenrola. Vamos ver como. Bem, o nosso caminho vai seguir a linha do tempo da humanidade segundo essa visão. A gente começa com o ato da criação, passa a entender qual era o projeto original, depois vê a grande fratura da queda e, por fim, explora os efeitos que duram até hoje. Então, para começar, o texto já estabelece uma posição bem definida sobre as nossas origens. A ideia central é que a humanidade é resultado de um ato direto e intencional de Deus. E aqui a coisa é colocada de forma bem clara. De um lado, a criação direta como descrita na Bíblia, do outro, a teoria da evolução. Nessa perspectiva, não há espaço para meio termo, sabe? São duas explicações que se excluem mutuamente sobre como a vida surgiu. Agora, olha que interessante a forma como o argumento é construído. Em vez de focar em evidências científicas, a abordagem é filosófica, quase como um efeito dominó. A lógica é a seguinte: a biologia depende da cosmologia, que por sua vez depende da epistemologia, a teoria de como a gente conhece a verdade. Se a base, a epistemologia, não for cristã, todo o resto do conhecimento, incluindo a biologia, desmorona. Ok, então partindo da ideia de uma criação direta, a próxima pergunta é: o que significa exatamente ser criado à imagem de Deus? O que é essa imagem? E a resposta, segundo o autor, é bem específica. Não tem a ver com a aparência física. O ponto crucial, o que nos faz semelhantes a Deus, é a nossa capacidade de raciocinar, é o nosso intelecto. E para deixar isso ainda mais claro, o texto aponta o que a imagem de Deus não é. Não é o corpo e também não é a moralidade ou o domínio sobre a natureza. Essas coisas, na verdade, são vistas como consequências, como resultados da nossa racionalidade, mas não a imagem em si. Certo. Se a nossa essência é a mente racional, então qual era o plano? Para que fomos criados e qual era a estrutura original pensada para a humanidade? A resposta apresentada é que o propósito final da humanidade é a glória de Deus, uma criação que parte da vontade divina e não de alguma necessidade que Deus tivesse. Outro ponto estrutural importante é sobre a composição do ser humano. O texto defende o que se chama de dicotomia, ou seja, uma visão de duas partes, o material, que é o nosso corpo, e o imaterial. E nessa visão, termos como alma, espírito e coração se referem à mesma coisa, essa parte intelectual e material. E essa ideia de uma estrutura original também se estende, segundo o autor, aos papéis de gênero. O argumento é que uma certa ordem de autoridade já fazia parte do plano inicial, baseada na sequência da criação. Primeiro Adão, depois Eva, e não seria uma consequência do pecado. Só que todo esse projeto original, essa estrutura perfeita, sofreu uma fratura gigantesca. E é aqui que chegamos ao ponto de virada de toda essa narrativa: a queda da humanidade. A história é bastante conhecida, né? Havia uma ordem clara, uma proibição, veio o engano, a desobediência de Eva e, depois, de Adão. E a consequência disso foi a maldição e a expulsão do jardim. Mas é crucial entender que nessa visão teológica, aquele ato não foi só um erro isolado de duas pessoas. Ele desencadeou uma avalanche de consequências devastadoras e universais que se estendem a toda a humanidade. E como é que o pecado de um afeta a todos? A chave para entender isso é o conceito de representatividade federal. A ideia aqui é que Adão não estava agindo apenas por si. Ele era o representante oficial, a cabeça federal de toda a raça humana que viria depois dele. E se Adão era nosso representante e ele falhou, a consequência legal, segundo essa linha de raciocínio, é direta. A culpa dele é imputada, ou seja, é legalmente transferida para a conta de todos os seus descendentes. Mas não para por aí. Não é só uma questão legal de culpa. Há também a corrupção herdada. Isso significa que, além de nascerem culpados, todos os seres humanos também herdam uma natureza corrompida, uma inclinação interna para o pecado. E a soma de tudo isso leva a um conceito chamado depravação total.
É importante entender o que isso quer dizer. Não é que as pessoas são o pior que poderiam ser o tempo todo. A ideia é que o pecado contaminou todas as partes do ser humano. O intelecto, a vontade, as emoções, nenhuma parte ficou intacta. E com isso, a gente fecha o círculo. Lembra que no início a imagem de Deus foi definida como a mente racional? Pois é, o argumento aqui é que o pecado tem um efeito direto e destrutivo justamente nela, na nossa capacidade de pensar. São chamados efeitos noéticos do pecado. E essa análise toda nos deixa com uma pergunta final para refletir. Se a nossa característica central, aquilo que nos define como imagem de Deus, é a nossa mente, o que acontece quando essa mesma mente está fundamentalmente danificada pelo pecado? Como isso molda a experiência humana em todos os sentidos?